Direito Administrativo, Princípios do Direito Administrativo 5. Olá, meus amigos, aqui é Leonardo Torres na área, o seu professor de Direito Administrativo. E na aula de hoje, iremos tratar de 4 princípios constitucionais implícitos que regem o direito administrativo. Que princípios? Princípio da supremacia do interesse público, boa. Princípio da indisponibilidade do interesse público e também os princípios consagrados, princípio da razoabilidade e princípio da proporcionalidade. Só que antes de tudo, lógico, mensagem do dia. Vamos lá, frase do bem. Foi! Se eu não mudar o que faço hoje, todos os amanhãs serão iguais a ontem. Boa reflexão, ótima reflexão. Muito bem. Vamos lá então, venham comigo. Vamos tratar aqui, gente, no primeiro momento, de 2 princípios. Quais princípios? Princípio aqui, ó, da supremacia do interesse público sobre o particular e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Legal? Gente, tem cuidado porque, ó, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público são princípios o quê? Constitucionais implícitos, que regem o direito administrativo, visto que não estão previstos lá no artigo 37 caput, lá no artigo 37 cabeça da Constituição Federal. Beleza? Vamos começar aqui, gente, ó. Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Gente, na verdade, o princípio da supremacia, ele respalda a atuação da administração pública, por quê? Fácil. Sempre que há um embate, um choque entre o interesse privado egoístico e o interesse público, né, o bem comum, o interesse público prepondera. Por que a administração pública ela pode desapropriar a sua casa para lá construir uma creche? Porque o interesse público em prestar um serviço público e educação, ele prepondera frente ao seu direito individual de proprietário, por mais que seja alçado a direito fundamental. Qual que é o problema? O que é interesse público? Interesse público, uma expressão muito abstrata, né? É um termo lato, muito abrangente, tanto que na última década esse princípio da supremacia, ele vem sendo criticado pela doutrina moderna. Por quê, gente? Porque justamente pela expressão abstrata. Alguns sustentam que, poxa, a expressão interesse público é muito abstrata, termo muito genérico, e diante disso algum gestor público, talvez mal intencionado, utilizasse tal expressão e tal princípio para buscar interesses escusos, tá? Então se perguntarem em prova, qual que é o princípio que recebeu fortes críticas da doutrina na última década? Princípio da supremacia do interesse público. Legal? Outra pergunta, o que prepondera mesmo? É o interesse público primário ou interesse público secundário? Caramba, o que prepondera, professor, interesse público primário ou secundário? O que é interesse público primário? Interesse público do povo. Queremos menos impostos, queremos menos impostos. E o que é o interesse público secundário? É o interesse público do Estado. Queremos mais impostos, queremos mais impostos. Pergunte para o seu coração, o que prepondera mesmo? O interesse público primário do povo ou o interesse público secundário do Estado? O interesse público primário do povo. Tanto que há pouquíssimo tempo a banca FCC, numa prova de tribunais, Tribunal de Justiça, ela trouxe a seguinte afirmação, a seguinte assertiva. A exação excessiva por parte do Estado. O que é a exação excessiva por parte do Estado? É a cobrança desproporcional, desmensurada de tributos. Fere qual princípio? Tinham lá 5 alternativas, a correta, princípio da supremacia do interesse público primário. Gente, por quê? Porque quando o Estado cobra muitos tributos, o Estado fica mais rico, só que a população fica mais pobre. Realmente essa exação excessiva, exacerbada por parte do fisco, realmente ela fere o interesse público primário do povo. Legal? Me diga uma coisa, candidato, questão de prova, hein? Questão de prova, exame oral. Última pergunta para que você seja aprovado e dê um up em sua vida. Parta do 0 para 30 mil reais mensais. Ai, meu Deus. Então, pois não, excelência, faça a pergunta. Me diga uma coisa. O que fundamenta essa busca incessante da administração pelo interesse público? 4 opções. A forma de governo que o Brasil adota? Não. O sistema de governo que o Brasil adota? Será? O regime político ou a forma de Estado? Excelência, poderia repetir? Lógico. O que fundamenta essa busca da administração pelo interesse público? A forma de Estado que o Brasil adota, o sistema de governo, o regime político ou a forma de governo? Calma lá. Forma de Estado é a federação.
O Brasil, ele nasceu através de um pacto federal. Legal. Que é uma forma de organizar um país onde o poder político ele é pulverizado entre vários entes que integram esse pacto federal. Gente, na verdade, não é pelo fato de o Brasil ter adotado uma forma de Estado composto, onde o poder político é pulverizado, distribuído entre União, Estados e municípios, não quer dizer que aqui, por esse motivo, se busca o interesse público. Por exemplo, ó, nós temos alguns países, alguns estados que adotam lá o Estado unitário, onde não há essa pulverização política entre Estados-membros. Por exemplo, ó, Chile, Uruguai, Cuba são estados unitários. E não quer dizer que o Brasil ele busca o interesse público por ser um Estado composto e o Chile não busca o interesse público por ser um Estado unitário. Gente, na verdade, a forma de Estado ela não tem nada a ver com a busca ou não pelo interesse público. É uma opção de organizar politicamente um país. Então, forma de Estado-federação não tem nada a ver com o interesse público. Legal. Qual que é o sistema de governo que o Brasil adota? Sistema presidencialista. No presidencialismo, o chefe de Estado, um pouco mais protocolar, e o chefe de governo, aquele que planeja e executa a política pública, é uma pessoa só, o presidente da República. E no presidencialismo, nesse sistema de governo, o legislativo e o executivo são independentes. Por mais que o presidente da República, chefe do Poder Executivo, perca a maioria no parlamento, ele não cai, ele continua capengando, mas continua. Agora, por exemplo, parlamentarismo é um outro sistema de governo. Chefe de Estado, por exemplo, a rainha, na Inglaterra, e chefe de governo, o primeiro-ministro. Primeiro-ministro, o premier, ele executa e planeja a política pública, trabalha de verdade. A rainha, que é chefe de Estado, toma chazinho, dá tchauzinho. No parlamentarismo também, que é um outro sistema de governo, o legislativo e o executivo são interdependentes. Por quê? Quem é que indica o primeiro-ministro lá do executivo? O legislativo. Quer dizer o quê, gente? Se o primeiro-ministro, o premier, poder executivo, perde a maioria, ele cai. Deixa eu fazer uma pergunta. Dá para afirmar que, pelo fato de o Brasil adotar o sistema de governo presidencialista e a Inglaterra adotar o sistema de governo parlamentarista, dá para afirmar que aqui no Brasil nós buscamos o interesse público e a Inglaterra não? Não, gente. Mais uma vez, o sistema de governo, seja ele parlamentarista ou presidencialista, é também uma forma de condução política de um Estado. Não tem nada a ver com a busca ou não pelo interesse público. Então, forma de Estado da Federação aqui no Brasil, nenhuma relação com a busca ou não pelo bem comum. Sistema de governo que o Brasil adota, o presidencialismo, também não tem nada a ver com busca ou não pelo interesse público. Qual que é a forma de governo que o Brasil adota? Forma de governo, excelência, republicana, república, lá do direito romano, res coisa pública do povo. Bingo! Por que o Brasil ele busca, aliás, por que a administração pública sempre buscará o interesse público? Porque a forma de governo aqui, excelência, é uma forma republicana, res coisa pública do povo, aqui deveria, pelo menos, se buscar o interesse público. Então é isso aí. O que fundamenta essa busca da administração pelo bem comum, pelo interesse público, é a forma de governo republicana. Legal? Só para complementar, gente, regime político, democracia, vem lá do grego, demo, não, capeta não, gente, demo é povo e cracia é poder, tá? Democracia é um regime político onde se atua em prol do povo e pelo povo, tá? Mas realmente o que fundamenta essa busca pelo interesse público é a forma de governo republicana. Muito bem. Vamos lá, gente, vem comigo aqui, ó. Outro princípio constitucional implícito que rege o direito administrativo é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Gente, esse princípio da indisponibilidade do interesse público é fácil. Ele sustenta o quê? Qual que é a essência dele? Que o interesse público é inabdicável, que o interesse público é indisponível. O agente público, ele exerce um munus público, um dever de zelar, o encargo de zelar pelo interesse público. Na prática, por exemplo, ó, você colide contra o meu veículo, lá o meu Cadete 92. Legal, legal, né? Uma joia, uma joia. Gente, você colidiu contra o meu Cadete 92, poxa, eu, meio apressado, uma batidinha de leve, prejuizinho, eu posso deixar pra lá. Não, tudo bem, você é meu aluno, gosto de você e tal, não irei cobrá-lo. Interesse privado é disponível. Agora, por exemplo, quando você colide contra uma viatura do SAMU, que é um bem público móvel, será que o município poderá deixar de cobrá-lo em relação ao prejuízo? Não, o interesse público ele é indisponível, ok?
Mas professor, calma lá, e em relação àqueles devedores de tributos, onde é estabelecido um teto mínimo para que o Estado os execute em juízo. Então, se eu devo tributos, por exemplo, ao Estado, até um certo valor que eu devo tributos, o Estado ele não me cobra em juízo. Tudo bem, o meu nome fica inscrito na dívida ativa do Estado. Só que o Estado, através de um procurador do Estado, ele não irá me cobrar em juízo em relação àquele tributo. Não seria uma afronta a esse princípio da indisponibilidade? Não, por quê, gente? Porque é fundamental que se faça um cálculo matemático e se chegue até um teto para verificar se compensa ou não o Estado movimentar toda uma máquina administrativa para cobrar do devedor R$1. Então, realmente, é fundamental que a Fazenda Pública ela reúne esforços para cobrar valores mais vultosos. Ok, gente? Então, realmente, estabelecer um teto para que o Estado promova uma ação de execução fiscal não é uma afronta a esse princípio. E ainda assim é interesse público. Tudo bem? Legal. Outro ponto importante, hein? Durante anos, durante décadas, o Estado ele era proibido de realizar acordos, transações, conciliações em ações judiciais, justamente devido ao princípio da indisponibilidade do interesse público. Eu fiz estágio há muitos anos na AGU, Advocacia Geral da União. Legal. Eu gostava muito de ir às audiências com os advogados da União. Legal, eu ia lá, né? Meu terninho do Kiko lá, né? Cinzinha, né? Só tinha aquele, né? Gordinho, ruivinho e tal. Eu chegava lá, eu saía muito triste das audiências com os advogados da União. Por quê? Eles não faziam acordo com ninguém. Tava lá o devedor lá, o velhinho, eles cobravam tudo, juros, correção monetária, não tinha acordo de nada. Gente, não é que eles não queriam fazer acordo, eles não podiam. Por quê? Princípio da indisponibilidade do interesse público. Só que hoje isso vem mudando, tá? Os tribunais eles admitem que o Estado em ações judiciais, ele até faça acordo, transações ou conciliações, desde que tais acordos, transações ou conciliações sejam vantajosos para o interesse público. Tanto que teve uma prova aqui em Santa Catarina do Tribunal de Contas do Estado. Olha a questão. Em decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse público, o Estado está proibido de forma taxativa de fazer acordos, transações ou conciliações em ações judiciais. Errado porque hoje isso tem sido aceito desde que sejam acordos ou transações ou conciliações vantajosas para o interesse público. Beleza? Legal. Prossigamos então, amigos. E só um toque importante, gente, tem só um toque bacaninha, esse aqui, ó. O princípio da supremacia do interesse público, vou colocar aqui uma flechinha, tá? O princípio da supremacia do interesse público, ele é constitucional implícito, só que ele é explícito no artigo 2º aqui da Lei 9784 de 99, que é a lei do PAF, é a lei que rege o processo administrativo federal. Tudo bem, gente? Então o princípio da supremacia implícito na Constituição e explícito aqui na lei do PAF, tá? O da indisponibilidade é implícito, tanto na Constituição quanto na lei do PAF, ok? Aí só um toque importante, nós temos um dos grandes nomes do direito administrativo, que é o grande Celso Antônio Bandeira de Mello. Gente, quem que é Celso Antônio Bandeira de Mello? Um dos cânones, um dos ícones do direito administrativo. Gente, o Celso Antônio Bandeira de Mello ele fala o seguinte, que existem dois princípios que representam o núcleo do regime jurídico administrativo. Existem dois princípios que são as pedras de toque do direito administrativo. Ou seja, os demais princípios deles derivam. Professor, fala logo, quais são os princípios que, de acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, são as pedras de toque, representam o núcleo do regime jurídico administrativo, princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público. Como que pode impetar em prova? Pedras de toque do direito administrativo ou que representam o núcleo do regime jurídico administrativo. O que é o regime jurídico administrativo? É o conjunto de regras e princípios aplicáveis à administração pública. Legal, é muito fácil, é muito bacana, é muito demais, gostei. Vamos lá, gente, vem comigo então. Prossigamos. Princípios da razoabilidade e princípios da proporcionalidade. Princípios constitucionais implícitos, só que explícitos no artigo 2º. Artigo 2º da Constituição
Federal, aliás, artigo 2º, perdão, da Lei 9784 de 99. Da Lei 9784 de 99, que você sabe que é a lei do PAF, é a lei que rege o processo administrativo federal. Ok? Gente, vamos começar aqui, ó, razoabilidade, vou colocar assim, ó, razoabilidade, bom senso. Razoabilidade é uma expressão-chave que vai sintetizá-la. Bom senso. E proporcionalidade, equilíbrio. Meio adequado ao fim. Vou começar aqui de bom senso. Esse princípio da razoabilidade, ele determina que o gestor público, ele atue com bom senso. Gestor público, atue de acordo com os padrões de conduta de um homem médio. O que é um homem médio? Uma pessoa normal. O que é normal? Sei lá, mas para fins de prova, gente, esse princípio, ele determina que o agente público, na gestão da coisa pública, ele atue de acordo com os padrões de conduta de um homem médio, uma pessoa normal. Atue com bom senso. Professor, me dê exemplo de uma conduta do agente público que feriria esse princípio da razoabilidade, onde ele iria contrariar o bom senso. Vamos pensar assim, aquele município bem pobrezinho, que não tem saneamento básico, não tem educação adequada, não tem saúde pública adequada, enfim, é campeão do índice de mortalidade infantil no Brasil. Ok, descobre-se que ali há uma grande reserva de petróleo, uma grande jazida de petróleo e começa a exploração e o município ele começa a participar lá na exploração daquele petróleo, nos royalties e a arrecadação municipal aumenta de forma vertiginosa. O gestor público prefeito ele tem a brilhante ideia de investir aquela nova arrecadação no lazer. Por exemplo, constrói lá um memorial, né, com mármore importado, uma praia com ondas artificiais, né, praças, um half pipe de skate. Vamos lá, gente. Lazer é importante e tal, mas quando o gestor público ele dá preferência ao deleite, ao lazer, à zoeira, em detrimento da vida humana, da saúde pública, cá entre nós, isso não é bom senso, isso fere o princípio da razoabilidade, ok? E proporcionalidade é equilíbrio, gente, equilíbrio. Meio adequado ao fim, Gente, nenhuma atuação da administração pública será mais gravosa ou será maior do que se pretende alcançar. Então, por exemplo, gente, ó, infração leve, sanção leve. Infração grave, sanção um pouco mais pesada. Busca-se evitar o quê? Excessos da administração pública. Proporcional, meio adequado ao fim. Então, imaginemos que aquele gestor público, aquele servidor público, ele nunca tenha sido condenado por nenhuma falta administrativa, reputação ilibada, pessoa idônea. Ele é um auditor fiscal. E ele praticou lá um equívoco, ele cometeu um erro e em decorrência disso provocou lá um dano de R$30 ao erário, aos cofres públicos. Prontamente ele, com recursos privados, reconheceu o erro, ele arcou com prejuízo, só que, não obstante isso, ele praticou uma infração administrativa e foi demitido. Vamos lá, gente. Infração leve, primário, bons antecedentes funcionais. Se a administração pública aplica esta sanção mais gravosa frente a uma infração leve, realmente há uma verdadeira afronta ao princípio da proporcionalidade. Busca evitar excessos da administração pública. Gente, tem outro ponto importante, é o seguinte, ó. Esses princípios, vamos colocar aqui, vamos colocar no papel? Vamos colocar no papel, bem bonitinho. Observação. Você sabe que as observações são pílulas que salvam vidas. Observação 1. Esses princípios são verdadeiros vetores, colocar aqui, ó. Vetores da atuação discricionária da administração pública. São verdadeiros vetores da atuação discricionária da administração pública. Colegas, o que é uma atuação discricionária da administração pública? Em algumas situações, para que o gestor público não seja um robô de olhos fechados, de olhos vendados, a lei confere a você, gestor público, uma certa margem de liberdade, uma certa margem de apreciação subjetiva para que você adeque o ato a cada caso concreto. Exemplo de uma atuação discricionária, a lei estabelece fiscal sanitário,
frente àquela infração sanitária, você pode aplicar uma multa que varia de R$ 1.000 a R$ 100.000, adeque o quanto da multa à gravidade da infração. É uma atuação discricionária, legal. E o que limita? Quais são os vetores desta discricionariedade administrativa? Primeiro vetor é a lei, né? É a lei que limita essa discricionariedade, e dois princípios, razoabilidade e proporcionalidade. Quando você, gestor público, atuar de forma discricionária, obedeça além da lei o princípio da razoabilidade, atue com bom senso, e também o princípio da proporcionalidade, atue com equilíbrio. Tudo bem, gente? Legal? E só um toque importante porque, gente, a observação 2, esses princípios, eles têm sido também utilizados pelo Poder Judiciário para um controle administrativo. Vou colocar aqui, ó, controle judicial dos atos administrativos. Controle judicial de um ato administrativo. Na verdade, alguns criticam, porque, na verdade, alguns criticam por quê? Quando o Poder Judiciário, por exemplo, ele fiscaliza a administração pública com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, alguns sustentam que seria uma invasão à separação dos poderes. Por quê? Temos até uma grande obra do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o Eros Grau. Olha o título. Eu tenho medo de juízes. Na visão dele, ele falou que ele tem medo, ele tem receio de juízes que fiscalizam, que julgam, por exemplo, litígios em que a administração pública é parte. Ele tem medo de juízes que julgam com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por quê, gente? Porque são conceitos abertos, abstratos. O que é razoável, proporcional para mim, não é para você. Então ele poderia, né, ele sustenta que esses juízes poderiam utilizar tais princípios como escudo para julgar de acordo com os valores pessoais, tá? Então fica aí uma crítica. Mas para fins de prova, o que você responderia? Quando o Poder Judiciário ele fiscaliza a administração pública, né, provocado, julgando uma ação judicial, com base em tais princípios, não seria não uma invasão do mérito administrativo, não. Seria um controle de legalidade. Quando o Poder Judiciário, por exemplo, ó, ele invalida um ato administrativo que é desproporcional ou desarrazoado, já que tais princípios têm previsão legal, não é um controle de mérito, não é invasão no mérito administrativo, é um controle de legalidade. Então, o que você responderá em prova? Que quando o Poder Judiciário, provocado, julgando uma ação judicial, invalidar um ato administrativo desproporcional e desarrazoado, é um controle de legalidade, é o Poder Judiciário exercendo essa função institucional. Não seria uma invasão do chamado mérito administrativo. Tudo bem, gente? Tem beleza? Então é isso aí, tá? Um beijo no coração, né? Mas tem muita paz e até a próxima aula. Um forte abraço e até lá. Valeu!